Fala galera, tudo bem? Eu vou gravar aqui em vídeos os comentários da nossa prova, a menos da questão ou das questões discursivas, já que as questões objetivas elas foram todas extraídas de concurso público e já passaram pelo teste de validade da banca, até por conta da interposição de eventuais recursos. Então vamos lá. Eu vou exibir para vocês aqui na tela. Tá aí, questão envolvendo o Pedro. Pedro vai a uma cervejada com os amigos da faculdade. Após vários goles de cerveja, a turma percebe que a bebida acabou e Pedro, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, se oferece para buscar mais bebida em uma loja de conveniência nas proximidades. Ele então sai em seu veículo. Situação número 1. Situação hipotética número 1. Pedro conduz o veículo sem gerar perigo de dano. Vai ao seu destino final, compra a bebida e retorna. Sendo abordado próximo ao local da festa, ele se recusa a realizar o exame bafométrico. Sobre essa situação, A. Pedro pode ser obrigado a realizar o aludido exame bafométrico? E a resposta aqui é não. Pedro não pode ser obrigado a realizar esse exame. Por quê? Porque nós temos o princípio da presunção do estado de inocência que atribui o ônus da prova no processo penal ao Ministério Público. Cabe a quem acusa o ônus, a obrigação de demonstrar que a outra parte é culpada. E a sua inatividade enseja o quê? Enseja uma consequência jurídica que é justamente a absolvição da pessoa que figura no polo passivo da relação situação jurídico-processual. Desta forma, eu não posso exigir nenhum comportamento ativo do acusado que seja minimamente invasivo para a demonstração da tese veiculada em eventual denúncia. Desta forma, eu não posso obrigar que o Pedro seja submetido ao exame bafométrico. Pois bem, a questão número letra B, na verdade, pergunta: não sendo realizado o exame, o Pedro pode ser punido administrativamente? E a resposta é sim. Existe a previsão legal, conforme falei em sala de aula, de uma infração administrativa, da caracterização de uma infração administrativa para aquela pessoa que se recusa a soprar o bafômetro. Vamos lembrar aqui que isso não viola o princípio da presunção de inocência, não obriga alguém a produzir prova contra si mesmo, porque a pessoa pode simplesmente se recusar a soprar o bafômetro e assumir com isso o ônus da sua inatividade. Se eu quero o bônus, eu tenho que assumir o ônus. Esse é o posicionamento que vem predominando. Letra C. Não ocorrendo perigo de dano, pode o Ministério Público denunciar ou falta elementar do tipo penal? Fundamente. Sim, o Ministério Público pode denunciar, porque o crime do artigo 306 do CTB não é um crime que exige a demonstração de perigo, é um crime de perigo abstrato. Este perigo ele vem presumido na lei, de modo que a demonstração dessa circunstância, do perigo, é prescindível, é dispensável, ok? O tipo penal não exige essa demonstração. Por último, penúltimo, letra D, não sendo realizado o bafômetro, pode o Ministério Público oferecer denúncia pela prática do crime ou faltaria justa causa? Fundamente. O Ministério Público pode sim oferecer denúncia, porque o próprio CTB traz a previsão de que na falta da realização do exame bafométrico é possível a lavratura de um termo de sinal de constatação de sinais de embriaguez pelo policial que realizou a abordagem, ou mesmo a prova testemunhal também pode servir à demonstração desses sinais de embriaguez, como, por exemplo, hálito etílico, a fala desconectada, as vestes bagunçadas, o andar desorientado. Todos esses sinais eles vêm num formulário que é o termo de constatação desses sinais de embriaguez e podem também ser afirmados por meio de uma prova testemunhal, como, por exemplo, o policial que atende eventual ocorrência. Letra E, ainda nesse contexto,
Se Pedro, ao avistar a blitz policial, rapidamente desce do veículo e o empurra, qual seria o crime? Fundamente. Nessa situação, nós estaríamos diante de um fato atípico. Porque o fato de eu empurrar o veículo faz com que eu me afaste da figura do 316, que demanda, que exige o quê? Condução de veículo automotor. Empurrar não significa conduzir, tá bom? Situação número 2, na tela para vocês. Nessa situação, Pedro colide o seu veículo e causa lesão corporal de natureza leve em Rafaela, a sua namorada, que estava no banco do passageiro. Rafaela sai do Instituto Médico Legal e vai direto à delegacia de polícia dizer que não deseja tomar providências contra o seu amado. Qual providência você, promotor, adotaria considerando a falta de condição de procedibilidade? Fundamente. A representação da vítima, nesse caso, é absolutamente indiferente. Por quê? Porque nós temos uma regra específica lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 291, salvo melhor juízo, que diz o seguinte: quando o indivíduo pratica lesão corporal culposa, natureza leve ou lesão corporal de natureza grave na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou naquelas outras 3 situações, a representação passa a ser prescindível, tá? Então, lesão corporal culposa e lesão corporal leve fora desta situação do trânsito, fora das situações de violência doméstica, familiar ou contra a mulher em razão do sexo feminino, que são as hipóteses lá da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, nós temos crime condicionado à representação, artigo 88 da Lei 9.099. Nessas 2 hipóteses que eu mencionei para vocês, nós temos regra específica que vai afastar a necessidade de representação. Na condição de delegado, qual expediente investigatório você utilizaria para eventualmente apurar a infração narrada? Fundamente. Galera, nessa situação, a investigação se procede por meio de inquérito policial, também por força de regra expressa contida no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Independentemente da quantidade de pena, nós não vamos aplicar aquele regramento da Lei 9.099, que fala que para as IMPOs nós utilizamos o termo circunstanciado de ocorrência. Beleza? Situação número 3. Pedro chega de volta na festa e desce do veículo sem puxar o freio de mão. O carro desce a rampa de acesso à garagem, atingindo a Rafaela, namorada do réu, causando-lhe lesões leves. Rafaela sai do Instituto Médico Legal e vai direto à delegacia de polícia dizer que não deseja tomar providência contra seu amado. Indique a tipificação legal da conduta. Nessa situação, a gente se desloca a infração penal para aquela prevista lá no Código Penal, artigo 129, parágrafo, eu não chego a mencionar aqui nos dispositivos, mas o regramento é aquele que está lá no Código Penal. A gente não aplica o 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque ele não estava na condução de veículo automotor, tá? Então, qual providência você, promotor, adotaria considerando a falta de condição de procedibilidade? Fundamente, nessa situação, a providência adequada seria o arquivamento do inquérito policial em decorrência o pedido de arquivamento do inquérito policial diante da ausência de condição de procedibilidade. Beleza, galera? Um abraço a vocês e até a próxima aula.